pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os meus ganhos no mês de janeiro e fevereiro. Logicamente o nosso mês de fevereiro ainda não finalizou, então eu ainda não tenho, os dados completos do mês de fevereiro. E eu vou estar mostrando para vocês o mês de janeiro e fevereiro. Mas antes eu quero contar para vocês o que aconteceu aqui no meu quintal. Então, pessoal, como eu já tinha feito um vídeo antes mostrando os meus ganhos no mês de novembro e dezembro, Inclusive eu estava com altas expectativas, de que esse mês seria muito bom, porque eu começaria a ter o lucro, da minha segunda chocadeira, porque eu trabalhava com uma chocadeira só. E hoje eu estou trabalhando com duas chocadeiras, Então eu estava muito assim ansiosa, para os ganhos, desses meses, agora começando, porque eu já começaria a colher os frutos, da segunda chocadeira, que foi um investimento que eu fiz recentemente. Então, pessoal, aconteceu uma coisa muito assim dramática aqui no meu quintal. Não foi assim, mesmo assim eu ainda tive, um pouco de lucro, mas ainda não consegui ter um retorno da minha segunda chocadeira. E eu vou explicar o motivo disso ter acontecido. Então, pessoal, como a minha remessa era para ter chegado mais ou menos no fim de janeiro, no finzinho de janeiro até no comecinho agora de fevereiro, eu esperava que eu ia conseguir, ter muitas vendas nesse mês, que eu ia ter muitos frangos, já no ponto de abate esse mês, agora no comecinho desse mês e no finzinho de janeiro. Porém, não foi isso que aconteceu. Por quê? Eu vou explicar para vocês, e para você que está pensando em começar, com a sua criação aí no seu sítio, para você que pretende ter um lucro, com a sua criação de frangos e galinha caipira, é muito importante você prestar atenção nisso que eu vou falar para você, porque provavelmente isso vai acontecer no seu quintal uma hora ou outra, independente de como você faça. Alguma hora, nem que seja sutil, mas isso vai acontecer no seu quintal. Pessoal, vocês já ouviram falar da coriza infecciosa? A coriza infecciosa, pessoal, é uma doença do trato respiratório e provavelmente, se você ainda não teve isso no seu criatório, um dia vocês ainda vão ter, Então, pessoal, aqui na nossa região tá um tempo muito chuvoso, Tá assim, olha, a charada tá assustada, será que é? É um caracará que tá voando ali. Então, pessoal, aqui na nossa região tá um tempo extremamente chuvoso. Hoje o sol apareceu meio escondidinho ali, sabe? Meio com vergonha, mas apareceu. Mas o que acontece? Nós já viemos com uns 15 dias de chuva diretão, muita chuva. E assim, já vem num tempo chuvoso, há muito tempo atrás. E o que acontece? Com a umidade subindo, com o frio, com o vento gelado, as chances da coriza infecciosa acometer as suas aves é muito grande. E o que aconteceu aqui no meu quintal? Eu notei que algumas aves, não são todas, mas algumas aves, elas estão com alguns sinais da coriza infecciosa. Porém, eu percebi que aqui no meu criatório não são todas, e as que estão com sinais são sinais muito sutis. Então, assim, é um olhinho mais fundo, é um pouquinho lacrimejando, mas nenhuma ave minha chegou a agravar com esse problema. E eu também não tive nenhuma perca em relação a isso com as minhas aves, Então, eu não tive percas, só que eu notei que teve um atraso no desenvolvimento dos meus frangos. Então, essa remessa que eu estava contando, que eu ia ter um lucro, agora no mês de janeiro e fevereiro, essa remessa que eu estava contando, com as vendas delas, infelizmente eles tiveram um pouco de atraso por conta da coriza infecciosa. É uma doença assim que não interferiu tanto assim não interferiu tanto nas aves, elas não ficaram muito debilitadas, porém elas ficaram mais quietinhas, mais sonolentas, e assim com esse tempo chuvoso as aves empuleram muito, fica muito quietinha no puleiro, dormindo, porque não tem como ela sair para o quintal para comer um bichinho, algo assim.
Então, pessoal, eu notei que elas estavam com um comportamento diferente, estavam mais sonolentas, estavam com menos apetite, estão todas se alimentando muito bem, né? Porém, elas diminuíram o apetite. Então, com a coriza infecciosa, você acaba atrasando um pouco o desenvolvimento dessas aves, né? Mas sim, claro, né, eu já comecei com as medidas, né, de biosseguridades, né, que são as medidas de higienização, de desinfecção, né, do quintal. São as medidas de vacinação, né, inclusive eu vou começar uma vacinação hoje, né, com as minhas aves. Elas já estão, assim, todas recuperadas, graças a Deus, mas é bom você prevenir, né? Porque eu já ouvi o pessoal da vizinhança já me falou sobre a coriza, né? Que tá tendo problema com a coriza infecciosa. Então é melhor eu prevenir os meus futuros frangos, né? Para que não aconteça com eles também. Então, pessoal, eles tiveram um atraso no desenvolvimento. E com esse atraso, eu não consegui ter tantas vendas esse mês e nem o mês passado, conforme era o planejado, por conta desse atraso no desenvolvimento. Então, como eu tenho o costume de vender frangos de 5 a 6 meses de idade, eu vou estar vendendo essa remessa com uns 7 meses de idade. Por quê? Porque atrasou o desenvolvimento das aves por conta da coriza. E se não aconteceu no seu criatório, provavelmente pode vir a acontecer, porque é uma doença muito comum. Então, assim, se a sua ave tá meia quietinha, meia sonolenta, tá uma ave mais paradinha, tá uma ave com o olho lacrimejando, né? Em casos graves, elas chegam a inchar o olho, elas chegam a dar uma espécie de caroço. Não é a boba, mas parece um pouco quando o olho fica inchado. E às vezes pode até cegar a sua ave. Eu não cheguei a esse ponto aqui no meu criatório. Por quê? Porque eu observo muito bem as minhas aves. Então, assim que eu começo a ver algum sinal diferente nas minhas aves, eu já tomo medidas, né, para que isso não venha agravar e para que eu não tenha um prejuízo com isso. Então, o que acontece? Mesmo no mês de janeiro e fevereiro, eu não tendo tantas vendas assim como eu gostaria de ter, provavelmente no mês de março eu vou ter as vendas que eu planejava para esse mês, né? Então, houve um atraso, mas não significa que eu não vou vendê-las, porque eu não tive percas, né? Nenhuma ave minha morreu por conta disso. Foi apenas um atraso no desenvolvimento. Então, pessoal, no mês de janeiro eu vou mostrar para vocês. E outra coisa que é muito importante eu salientar aqui para vocês. Muitos criatórios mostram para vocês uma perfeição, né, que não existe. Muitos criatórios mostram para vocês faturamentos, né, que a realidade não é bem essa. Você sim consegue ter um lucro com a sua criação, eu consigo ter um lucro com a minha criação. Mas sim, você tem dificuldades, você tem obstáculos, né? Eu tenho obstáculos que provavelmente você vai ter também. Então não adianta você as pessoas colocarem na ideia de vocês essa questão de que é tudo perfeito, você vai lucrar muito. Não, gente, vai ter mês que vocês não vão ter tantas vendas assim. E tá tudo certo, né? Mas o que é importante vocês entenderem, ainda mais para vocês que querem começar, para quem quer começar, é muito importante você ter um suporte, né? No começo, você não depender somente da renda das suas galinhas no começo, porque você não pode colocar o seu sustento da sua casa no começo somente nisso, porque pode ser que aconteçam alguns imprevistos, né? Como acontece em todos os criatórios, não só no meu. Acontece no criatório de Y, Z, X, independente se é um criatório pequeno, independente se é um criatório grande, independente se é um profissional, um veterinário, um zootecnista. Então, assim, todos os criatórios têm os seus desafios. E é muito importante eu colocar isso aqui em pauta, é muito importante eu salientar, né, desses desafios, porque se você começa um negócio sabendo que você não vai ter desafios, que vai ser muito fácil, as chances de você desistir é muito grandes, né? Então, pessoal, vou mostrar para vocês os meus ganhos, né, no mês de janeiro. Deixa eu ver se tá dando para vocês verem. Bom, acho que tá dando. Se não der, olha, o meu lucro no mês de janeiro foi 2.196. Esses foram os meus lucros. Por que aqui nos meus gastos... Deixa eu pegar o celular, que eu tô achando que vocês não estão vendo. Ó. Bom, agora tá dando pra ver. O meu lucro no mês de janeiro foi exatamente esse aqui.
2.196. Não foi um lucro tão significativo, né? Como o lucro dos meses anteriores que eu mostrei para vocês. Inclusive, se você ainda não viu o meu lucro do mês anterior, vai no vídeo de baixo aí que vocês vão conseguir assistir, né? Os lucros do mês anterior. Por que que eu não tive um lucro tão significativo? Porque a minha remessa de frangos atrasaram, simplesmente atrasaram as minhas remessas. E mesmo que eu tinha um frango já no ponto de abate, né, eu preferi não abater esses frangos. Por quê? Porque como já estava um franguinho meio tristinho, com o olhinho lacrimejando, então logicamente eu não vou oferecer esse frango para um cliente. Então eu vou esperar essa ave se recuperar, né, para depois eu comercializar essa ave. Inclusive, pessoal, nos vídeos anteriores eu mostrei para vocês a realidade aqui de casa dos puleiros, né? Como que eu faço para os puleiros funcionar muito bem aqui em casa. Mas como eu mostrei nos vídeos anteriores, é uma época muito chuvosa, então sempre tem algo para ser melhorado. Inclusive aqui mesmo nos puleiros aqui de cima, eu quero estar colocando as cortinas, porque é uma coisa que funciona muito bem essa questão da cortina, porque você pode adaptar, né, com os climas aí da sua região. Se tiver uma época chuvosa, você abaixa a cortina. Se tiver uma época quente, né, com muito calor, você levanta. Se tiver frio, ventando, você abaixa. Então é uma questão que a gente precisa estar melhorando aqui, e agora para um futuro bem próximo nós vamos estar colocando as cortinas ali nos dormitórios dos frangos. Então é um planejamento que você tem que fazer aí na sua criação para que você esteja sempre melhorando, sempre evoluindo, né? Então nós vamos melhorar essa questão dos puleiros. Tá fazendo uma proteção ali, uma cortina, nem que seja de lona, de bexigão, né? É importante que você faça uma proteção para que não vente tanto nos seus frangos. E talvez um dia que esteja tão quente, você não possa deixar essa cortina baixada, você tem que levantar ela, né? Então é isso, pessoal. Façam esse acompanhamento, né, na sua criação. Façam essas medidas de sempre estar melhorando, né? Não fique parado somente numa estaca, né? Como que eu vou explicar para vocês? Por exemplo, teve esse problema aqui na minha criação. Use isso de exemplo. Estou aqui para falar com vocês a respeito disso. Use isso de exemplo. Você viu que tem algo de diferente na sua criação. Você viu que tem algo que precisa ser melhorado. Você não vai esperar isso virar um grande problema para você. Você vai acudir antes que isso se torne um verdadeiro problema, né? Porque o que que acontece? O que que eu fiz? Eu notei uma diferença na minha criação, no comportamento das minhas aves. Então, eu já tenho que tomar medidas, eu já tenho que buscar conhecimento, eu já tenho que estudar sobre isso para que isso não venha virar um problema e eu tenha que parar completamente com a minha criação, porque eu já não estou tendo um lucro com isso. Então, se você deixar isso postergar, né? Se você postergar esse problema, a tendência é só ir piorando. Então, assim que você notar algo de diferente, algo que precisa ser melhorado, é importante que você já tome as devidas providências o mais rápido possível, assim como eu tomei aqui na minha criação. Já encomendei a vacina já chegou, já está aqui na minha criação, né? Provavelmente hoje eu já vou começar a vacinação. Então, assim que você notar algo de diferente, você já toma as devidas providências o mais rápido possível. Então, pessoal, somente nesse mês de fevereiro, né, que é o mês que eu mostrei para vocês, eu comprei R$3.000 de milho moído, ou seja, 2.000 quilos de milho moído. E logicamente esse milho ele não vai durar somente um mês, ele vai dar para mim para uns 4 meses para frente. Então eu vou fazer esse investimento agora, porém ele vai ser dividido para os outros meses. Então as chances de eu ter mais lucros, né, nos próximos meses é muito grande. Então, pessoal, é basicamente isso. Em um mês você vai lucrar muito, em um mês você vai lucrar pouco. Talvez tenha um mês que você não vá lucrar nada. Mas o que que acontece? Um mês vai compensar o outro mês, né? E é igual eu falei para vocês, teve esse imprevisto da remessa atrasar.
Mas isso vai acontecer na sua criação também. Vai acontecer às vezes aí no seu criatório de você ter, né, imprevistos. E é normal isso acontecer. Não adianta você vir aqui na internet e colocar uma realidade para as pessoas que não existe. Você vai ter desafios, né? Não importa se você é um especialista nisso ou não. O desafio sempre vai ter, né? Mas o importante é vocês saberem isso, que sim, é possível você ter um lucro com a sua criação, né? Mesmo você tendo desafios, é possível você ter uma renda com a sua criação. Vou mostrar para vocês os franguinhos, ó. Aqui nós temos uma franguinha, ali a gente tem um franguinho, a franguinha ali, ó. Eles já estão recuperados, porém, eles não ficaram com as penas, assim, ficaram com a pena meio arrepiada. Também um pouco é por causa da chuvarada, né, gente? Tá muito frio aqui. Então, acaba que eles ficam um pouco arrepiados mesmo. Mas o que eu tenho para dizer é isso, que eles estão já, assim, se recuperando, né? Pessoal, a questão, não sei se eu falei, acho que ainda não falei, não. Sobre a questão dos comedouros, né? Eu já até adquiri os comedouros, mas o que que acontece? Nós estamos numa correria danada aqui, porque a gente não mexe só com galinha, a gente não mexe só com frango caipira, a gente mexe com leite, a gente mexe com queijo, a gente mexe com café, e a gente mexe com o serviço de casa, e a gente mexe com as galinhas, e assim vai. E eu também acabo tendo que gravar vídeos para vocês, apesar de eu ainda não ser monetizada aqui na internet, né, em nenhuma plataforma, mas eu também estou trabalhando com os vídeos agora, né, que é um investimento também. Então a gente não teve muito tempo para melhorar os comedouros dele, mas nós já adquirimos os comedouros, estamos com os comedouros novos ali, né? E eu pretendo colocar os comedouros ali para eles se alimentarem melhor, né? Mas é isso, pessoal. Você tem que ter em mente que você sempre tem algo para melhorar e você precisa ter uma constante evolução. Minha vacina chegou, acabou de chegar, eu vou estar vacinando todas as aves, né? Mesmo não estando graves, mesmo sendo muito sutil essa questão, mas mesmo assim eu vou prevenir e vou estar vacinando as aves. Então é isso, pessoal. Agradeço muito, né, por ter me acompanhado aqui no vídeo. Se inscrevam, compartilhem meus vídeos. E assim, o meu intuito aqui no canal é sempre mostrar a realidade para vocês. Porque você tem que entender que não é como as outras pessoas nos vídeos. Algumas pessoas, logicamente, muitas pessoas são sinceras, né, e mostram a realidade. Mas muitas pessoas mostram uma realidade que não existe. Então eu estou aqui, né, no canal para mostrar como realmente é na prática, né, a criação de frango e galinha caipira. É isso aí, pessoal. Agradeço muito por ter me acompanhado aqui no vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.